Fala pessoal, vou falar um pouquinho para vocês sobre levantamento topográfico. Levantamento, né, topográfico por caminhamento, utilizando o método caminhamento e das irradiações, tá? Especificamente a utilização aqui das irradiações. Então, os métodos do caminhamento e irradiação, tá? Então, aqui, olha só, suponha que você tenha feito uma poligonal aberta, tá? Então, aqui, ó, partiu do ponto MP, marco de partida, ponto 1, ponto 2, ponto 3. O que eu tenho aqui, olha só. O que eu faço? Primeiro eu oriento o meu levantamento. Então vamos supor que eu tenho orientado para essa direção aqui do norte. Tá? Hoje eu vou trabalhar aqui com o norte arbitrário. Tá? Pode ser um ponto específico num poste, numa árvore. Tá? Norte arbitrário. E eu meço que o ângulo aqui dessa linha de referência do norte arbitrário para o alinhamento, tá, da minha poligonal. Ponto 1. Então esse seria o azimuth, tá? O azimuth arbitrário, tá? Do alinhamento MP1. Eu tenho aqui este ângulo horizontal, tá? Estação 1 é MP vante em 2. Aí meço a distância horizontal, enfim. Então o que acontece? Vamos supor, tá, que eu tenho isso aqui tudo calculado. Então, e aqui eu esteja percorrendo aqui próximo ao limite da minha propriedade, do imóvel, da divisa. E aí eu tenho algum detalhe, tá? E esse detalhe, tá? Pode ser o que? Vamos supor, né? Como eu estou caminhando aqui, vamos supor que seja uma cerca. A minha poligonal, pelo meio do caminhamento, vai próximo aqui à minha cerca, tá? E aí, por que, gente? Porque não tem como implantar uma poligonal topográfica sobre essa divisa, dado por esta cerca. Então, vamos supor que aqui, olha só, para levantar esse vértice aqui, tá? Eu tenho que associar o que? A minha poligonal aberta, por exemplo, é o método das irradiações. Então, o que eu faço? Estação 1, Ré MP, Vante, vou chamar aqui, ó, de 1.1. Tá, eu meço o que? Meço o ângulo horizontal e meço a distância horizontal de 1 para 1.1, tá? Então, eu meço o ângulo horizontal e a distância horizontal. Então, lá no cálculo das poligonais e das irradiações, você primeiro faz o que? Calcula a poligonal para determinar as coordenadas do vértice aqui que eu vou chamar de base. Serviu de base para a execução desse levantamento aqui pelo meio das irradiações, para depois calcular as coordenadas do ponto 1, ponto 1. Então aqui, vamos supor que você tem o seguinte, ó, dando um zoom aqui, eu tenho aqui, ó, vou fazer mais para cima aqui, ó, o ponto 1, tá? E aqui, o ponto 1, ponto 1. O que eu vou ter aqui, olha só, eu tenho x do ponto 1 e y do ponto 1, tá? Levantamento planimétrico. E eu quero determinar aqui as coordenadas desse ponto. O que eu preciso? Eu preciso das coordenadas desse ponto, a distância horizontal e eu preciso do azimuth, tá? Então eu tenho que ter, olha só, coordenadas do ponto 1, tá? Que eu calculei aqui já a priori. Eu preciso, primeiro eu calculo a poligonal para depois calcular as radiações. Eu preciso da distância horizontal, medida lá em campo, do ponto 1 para o ponto 1, ponto 1. E eu preciso do azimuth.
do alinhamento para 1.1, tá? Eu preciso disso. Então, para calcular x do 1.1 e y 1.1, eu preciso dessas informações, tá? Não tem como calcular sem isso. E aí, qual a equação que eu utilizo? Tá? Eu utilizo aqui, ó, para calcular o x de 1.1, eu vou fazer o seguinte, ó, x do ponto 1, sempre, ó, x do ponto 1, mais a distância horizontal de 1 para 1.1, vezes o seno do azimuth de 1 para 1.1. Como que eu faço para calcular o y 1.1? Y 1.1, né? O y do ponto 1.1 vai ser igual a y do ponto 1 mais a distância horizontal de 1 para 1.1 vezes cosseno do azimuth 1 para 1.1. Então, pessoal, olha só. O que difere aqui? Só o cosseno e o seno, tá? Essas informações, e também a informação de x e y, né? Mas, basicamente, é o seno e cosseno. Para calcular o ΔX, que eu chamo isso daqui de ΔX, tá? Que é coordenada relativa, isso aqui é coordenada absoluta. Isso aqui é o ΔY, tá? Então, tem ó, coordenada relativa, coordenada absoluta. Então, desta forma eu consigo calcular as coordenadas do ponto 1. Ponto 1, obtida pelo método das irradiações. Então, dando um exemplo, tá? Vamos supor aqui, vou fazer isso aqui para aproveitar a folha e vocês poderem visualizar aqui. Então, olha só, dados, tá? Neste caso aqui, as coordenadas ponto 1, tá? X de 1, vamos supor, para facilitar aqui, seja igual a 1000, y do ponto 1 seja igual a 1000, tá? Metros. O azimuth calculado aqui do ponto 1 para o ponto 1.1, olha só, se eu prolongar aqui, ó, de acordo com a figura, pegar aqui, ó, norte arbitrário, ele seria esse o valor todo aqui, ó, né? Então, vamos colocar aqui, ó, 330 graus, 40 minutos e 50 segundos, tá? Tô arbitrando. E a distância horizontal do ponto 1 para 1.1 seja igual a 85,450 metros, tá? Então, o objetivo é o que? Determinar as coordenadas desse ponto 1 aqui, ó. A gente viu que a gente tem esse azimuth e a distância horizontal, tá? Então, repare que isso aqui é paralelo, né? Se eu fosse pegar a direção do norte, passaria aqui, olha só, norte arbitrário, norte arbitrário, tá? Sempre paralelo. Então, aqui eu teria o que, olha só, x do ponto 1.1 vai ser igual a 1000, ó,
x do ponto 1, que é 1000, mais distância horizontal do ponto 1 para 1.1, 85,450. Então vai ser o que? Mais 85,450 vezes o que? O seno de quem? Coloca aqui. Vezes o seno do azimuth. 330 graus, 40 minutos e 50 segundos. Então, x do ponto 1.1 vai ser igual vai ser, ó, 1000. Lembrando, ó, x do ponto 1.1, que é esse daqui, vai ser igual x do ponto 1. X do ponto 1 vale 1000. Então vai ser 1000 mais 85,450, que é a distância horizontal, vezes seno, vezes, tá? Seno de 330 graus, 40 minutos e 50 segundos. Tá aí, ó. Então, 958,157 metros. E agora o y do ponto 1.1 vai ser igual y do ponto 1.1, que é desse daqui, vai ser o que? Y do ponto 1, que vale 1000, mais o que? Distância horizontal do ponto 1 para 1.1, vale 85,450, vezes o que? Cosseno. Cosseno de quem? Do azimuth do ponto 1 para o ponto 1, que vale 330 graus, 40 minutos e 50 segundos. Então, calculando aqui, vai ser o que? Y do ponto 1.1 é igual a 1000, mais distância horizontal do ponto 1 para 1.1, 85,450, vezes o que? Cosseno de quem? Do azimuth do ponto 1 para 1.1, que é igual a 330 graus, 40 minutos e 50 segundos. Deixa eu ver o negócio aqui. Eu não coloquei o parênteses. Isso aí. Então, igual y do ponto 1.1 vai ser igual a 1074,504. Então, olha só. Eu consegui calcular as coordenadas do ponto 1, x do ponto 1.1 e o y do ponto 1.1, tá? Que é esse ponto do limite aqui, ó, da divisa. Então, utilizando o que? Associando o método do caminhamento, no caso uma poligonal aberta, tá? E o método da irradiação. Essa poligonal poderia ser fechada também, apoiado, enfim. Então, primeiro, gente, calcula a poligonal, que serviu como base, tá? No caso, a poligonal aberta. Depois você calcula as irradiações. Por que eu estou falando isso? Porque, olha só, para calcular a coordenada do ponto 1.1, eu precisei da coordenada do ponto 1. Então, sem essa coordenada, não teria como calcular as coordenadas do ponto 1.1. Tá certo? Então, é extremamente importante o que? Calcular as coordenadas da poligonal base, depois das irradiações. Tá certo? Espero ter ajudado. Um abraço, até mais.